Olá, hoje a gente vai mergulhar em um dos processos mais incríveis do nosso corpo, a coagulação sanguínea. É basicamente a equipe de emergência silenciosa que nos salva todos os dias, de pequenos cortes a grandes perigos. Sabe, é uma daquelas coisas que a gente quase nunca para pensar, né? Isso porque a resposta do nosso corpo é tão rápida, tão eficiente, que a gente simplesmente assume que vai funcionar. Mas o que acontece de verdade nos bastidores? Quando um vaso sanguíneo se rompe, mesmo que seja um bem pequeno, um alarme soa em todo o sistema circulatório. Sem uma ação imediata, a perda de sangue pode virar um problemão. É exatamente aí que entra em cena um sistema de defesa espetacular. O nome técnico para todo esse processo é hemostasia. Dá para pensar nela como uma equipe de emergência super treinada que entra em ação no exato instante em que o alarme dispara. A nossa jornada hoje vai passar por 5 etapas. Primeiro, vamos entender o equilíbrio vital do sistema. Depois, como se forma o tampão de plaquetas e, em seguida, a rede de fibrina. Também vamos ver como o coágulo é dissolvido e, por fim, o que acontece quando alguma coisa dá errado. Ok, vamos começar do começo. Antes de mais nada, a gente precisa entender qual é a missão principal da hemostasia. E olha, que desafio duplo fascinante. O corpo precisa manter o sangue líquido para ele poder circular e levar nutrientes para todo lado, certo? Mas ao mesmo tempo precisa ser capaz de solidificar esse sangue, mas só localmente e só na hora certa, para estancar um sangramento. É um verdadeiro ato de malabarismo bioquímico. O interessante aqui é que a gente vê os dois extremos que precisam ser evitados a todo custo. De um lado, a hemorragia, ou seja, sangrar demais. Do outro, a trombose, que é o oposto, formar um coágulo onde não devia e acabar bloqueando o fluxo de sangue. O sistema tem que navegar, olha, com uma perfeição incrível entre esses dois perigos. Então, como é que tudo isso começa? Bom, tudo se inicia com a hemostasia primária. A gente pode pensar nela como a chegada da primeira equipe de resposta ao local do acidente. Essas plaquetas, elas ficam o tempo todo patrulhando nossa corrente sanguínea. É só elas detectarem uma ruptura, qualquer uma, que elas entram em ação imediatamente. E o processo é, incrivelmente rápido e coordenado. Primeiro, a lesão expõe o colágeno, que funciona como um sinal de SOS. Em seguida, vem a adesão. As plaquetas grudam nesse sinal. Depois, a ativação. Elas mudam de forma e saltam um tipo de alarme químico. E esse alarme causa o recrutamento, chamando mais e mais plaquetas para formar um tampão inicial. Essa imagem aqui ilustra muito bem esse primeiro passo, que é crucial. Repara como as plaquetas estão se ligando diretamente na parede do vaso que foi danificada. Esse é o alicerce de todo o processo de reparo que vem a seguir. Só que esse primeiro tampão, ele não é o suficiente. Agora, o corpo precisa de uma solução bem mais robusta, mais duradoura. É a vez da hemostasia secundária, a chegada da equipe de engenharia, digamos assim. O tampão de plaquetas é como colocar um cone de trânsito num buraco na estrada. Ajuda a sinalizar, mas não resolve o problema de verdade. Para um conserto definitivo, a gente precisa de algo muito, mas muito mais forte. Então, o ponto central é este, a coagulação. O corpo pega uma proteína que normalmente está ali, dissolvida no sangue, flutuando, o fibrinogênio, e a transforma numa malha sólida e pegajosa, a fibrina. É quase como transformar cola líquida em uma fita super resistente, na hora. Mas como é que isso acontece tão rápido? Através de um processo genial chamado cascata de coagulação. Pensa numa fileira de dominós. Um toquezinho no primeiro dominó, a lesão inicial, desencadeia uma reação em cadeia que vai se amplificando a cada passo. O resultado é uma resposta massiva e super rápida, mas só onde ela é necessária. E aqui a gente vê o antes e o depois. De um lado, o fibrinogênio, solúvel, flutuando. Do outro, a fibrina, que forma essa rede tridimensional incrível. Essa rede se entrelaça com o tampão de plaquetas, prende glóbulos vermelhos e cria, finalmente, um coágulo estável e forte. Mas o trabalho não acaba quando o sangramento para. Não mesmo. Assim que o vaso se cura, o coágulo precisa ser removido. É hora de chamar a equipe de limpeza num processo conhecido como fibrinólise. A relação entre os dois é de opostos que se completam. A coagulação constrói a barreira para parar o vazamento. A fibrinólise desmonta essa barreira para restaurar a normalidade. Um não pode existir sem o outro. Simples assim. Sabe, deixar o coágulo ali para sempre seria como esquecer os andaimes num prédio depois que a obra terminou.
Ele ia virar um obstáculo perigoso. Por isso que removê-lo é tão vital quanto foi criá-lo. E a grande heroína da limpeza é uma enzima chamada plasmina. Como a gente vê aqui no diagrama, a plasmina funciona como uma tesoura molecular. Ela vai cortando sistematicamente a rede de fibrina em pedacinhos que depois são levados embora, permitindo que o fluxo de sangue volte ao normal. Esse sistema todo é de uma precisão incrível, mas como qualquer sistema muito complexo, ele pode falhar. Vamos dar uma olhada rápida no que acontece quando esse equilíbrio delicado é quebrado. Geralmente, esses distúrbios acontecem porque falta uma peça-chave, um daqueles dominóis da cascata. Esses fatores são proteínas essenciais para a reação acontecer. Na hemofilia A, por exemplo, falta o fator 8, na B, o fator 9. Sem eles, a reação em cadeia simplesmente falha. Já a doença de von Willebrand afeta a primeiríssima etapa, a de adesão das plaquetas, o que acaba comprometendo tanto o tampão inicial quanto a formação da rede de fibrina. No fim das contas, tudo se resume a isso. Essa imagem dos glóbulos vermelhos fluindo de forma saudável nos lembra que a vida depende desse equilíbrio perfeito. É uma dança constante entre fluidez e solidez, gerenciada silenciosamente a cada segundo das nossas vidas. Fica aí a reflexão. A complexidade silenciosa que nos mantém com vida é verdadeiramente espantosa.